Glória a Jesus. Eu quero saudar a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Vamos dar mais uma vez continuidade ao nosso estudo, ao nosso ensino de hoje. Eu peço para que a amada igreja, em nome de Jesus, abra sua Bíblia junto comigo no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, para a gente iniciar o nosso culto com a oração modelo que o Pai nos ensinou, que o Pai nos orientou através de teu Filho amado Jesus Cristo. Mateus capítulo 6, Mateus 6, 9, igreja. Glória a Jesus. Santo e maravilhoso é o Senhor Jesus. Amém, igreja? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos aqui neste momento, meu Pai, para primeiramente te exaltar, te engrandecer, te louvar, dizer que nós te amamos, que nós, meu Pai, te adoramos e que nós, meu Pai, agradecemos a Ti, meu Pai, Ramandalassai, pela oportunidade de estar na Tua casa, de estar na Tua presença, meu Pai, se alimentando, meu Pai, aperfeiçoando com os Teus ensinos e com as Tuas palavras. Senhor, em nome de Jesus, eu peço para que neste momento o Senhor possa, meu Pai, nos dar a graça de estar aqui na Tua presença, meu Pai, ligados completamente em Ti, recebendo a Tua palavra, colocando em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando e está nos orientando. Pai Santo, envia o Teu Espírito Santo, Ramandalassai, e que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, nos ajudar e nos aperfeiçoar para cada dia mais estar ligado na Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Amém, igreja? Irmãos, nós vamos dar continuidade no ensino. Nós paramos no livro de 1 Pedro, capítulo 2, né? Nós falamos no capítulo 12, no estudo anterior com o nosso irmão Gabriel. E nós vamos dar continuidade agora no capítulo 3, amém? Nós aprendemos bastante de coisa com o Senhor nesse livro de Pedro, né? 1 Pedro, o Senhor ele vem nos mostrando e nos ensinando a respeito da nossa vida cristã, como nós temos que viver segundo a vontade do Senhor, sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, estarmos ali vivendo uma vida reta, uma vida íntegra na presença do Senhor. E neste livro de Pedro, o Senhor ele mostra bastante a respeito dessas situações, como o homem e a mulher de Deus, eles têm que viver, eles têm que andar, eles têm que estar, né? Ele escreve esse livro para instruir ali os irmãos naquele tempo, naquela época, como que eles devem andar, mas esse livro é um livro em que o Senhor ele nos mostra bastante como os cristãos dia de hoje, como todos nós nos dias de hoje, também devemos andar, devemos fazer, porque é assim que é a vontade do Senhor. Então Pedro, quando ele escreve esse livro, ele está ali instruindo o povo de Deus, instruindo ao povo como nós devemos estar, como solteiros, como casados, como servos do Senhor, como os ministros da tua palavra, procedimento cristão, tudo isso, né? Então é justamente para fazer com que a palavra venha chegar a
até o seu povo, até o povo de Deus, e eles venham estar cada vez mais aptos, cada vez mais fazendo a vontade do Senhor, vivendo como um servo de Deus, vivendo como um filho do Senhor. Amém? E nós vamos ver aqui no capítulo 3 que o Senhor ele começa a nos mencionar a respeito dos deveres dos casados, né? E hoje, igreja, a gente fala de casamento, né? E casamento é algo maravilhoso por Deus, é algo maravilhoso que o Senhor ele constituiu para todos nós, né? E nós vemos que existe o casamento, a união que é formada por Deus, a união que Deus planejou, a união que Deus ele formou e ele pensa, e nós vemos hoje também a união muitas vezes que existe no mundo aí fora, né? Nós vemos que hoje em dia, quando se fala em casamento, igreja, nós vemos muitas notícias, nós temos muitas notícias e referências aí fora, né, de pessoas que vivem casamentos, né, onde existe uma certa vida conjugal, vamos dizer assim, diferente do que o Senhor pensa e diferente do que o Senhor quer, né? Nós sabemos que no casamento existe sim, igreja, momentos altos, momentos baixos, existe personalidades diferentes. O homem ele pensa de um jeito, a mulher ela pensa de outro. Existe às vezes uma concordância, existe às vezes uma sugestão diferente do homem, uma sugestão diferente da mulher. Nós vemos que hoje em dia também tem casamentos que, através dessas situações, através de opiniões diferentes, situações diferentes, casamentos se destroem, casamentos eles se desfazem por conta, principalmente nos dias de hoje, né? Porque o casamento, o que ele é? O casamento ele é união. E o casamento não é algo que você é forçado ou obrigado, é uma união em que duas pessoas elas se amam, elas se gostam e elas decidem ali viver unidas para sempre, né? Então não é algo que alguém força, não é algo que alguém vai lá e obriga, mas é algo que é de cada um. E hoje, no mundo de hoje, igreja, a gente vê que muitos casamentos, por ser algo voluntário, por ser algo que é de cada um, muitas pessoas hoje, casamentos de hoje, também por ser algo tipo voluntário, algo que partiu de mim, ninguém me obriga, eu estou casando porque eu quero, eu estou casando porque eu amo, eu estou casando porque eu decidi viver uma vida de união. Por esse eu, muitas pessoas também decidem, eu não quero mais, eu não desejo mais, eu não vivo mais com essa pessoa, ou por conta de vários detalhes, por exemplo, questões financeiras, questões de opiniões diferentes, questões de postura diferente, pensamentos diferentes. Muitas vezes o casamento ele se é desfeito por conta dessas situações. E no mundo de hoje ficou muito mais fácil. No mundo de hoje muitas pessoas não têm esse vamos falar que assim, essa consciência de tentar se esforçar um pouco mais, tentar viver um pouco mais em amor, tentar viver um pouco mais em submissão, tentar viver um pouco mais em concordância, tentar viver Ramandalayasai, ouvindo às vezes o que o outro tem a dizer, tentar ter um pouco mais de paciência, longanimidade, mansidão. Então, muitos casamentos hoje em dia se desfazem por conta disso. Não existe isso. Não tem isso. E aí a pessoa muitas vezes não tem isso, não quer passar por isso e ela decide então ali se separar, não viver mais em união.
por conta de detalhes pequenos, né? Mas igreja, é a união, é o casamento que nós vemos nos dias de hoje de algumas pessoas que vivem sem a direção do Senhor, sem a instrução do Senhor, sem a orientação de Deus, sem a Ramandalassai, a instrução do Espírito Santo de Deus. Porque, igreja, Deus, ele não constituiu o casamento para que a gente viesse sofrer, para que a gente viesse se maltratar, para que a gente viesse viver uma vida de discordância, de briga, de desunião, e a gente sofrer um com o outro. Nada disso. O Senhor, ele tem planos diferentes para o nosso casamento, para a nossa união, para a nossa vida matrimonial. E o Senhor, ele constituiu isso para que a gente viesse viver uma vida de harmonia, uma vida de prosperidade, uma vida de bênção, uma família próspera, uma família abençoada por Deus, né? Então, o Senhor, ele vem começar a tratar um pouco neste momento a respeito dos deveres dos casados, né? E aí nós vamos ver um pouco e entender como que surgiu essa união, como que o Senhor fez. Nós vemos aqui que, para a gente entender um pouquinho, nós vamos ver que lá no princípio, Deus, ele cria o homem, né? Aí ele cria a terra, cria todos os animais, cria todos os seres viventes, cria ali as plantas, as aves do céu, e aí ele cria o homem e ele dá tudo isso ao homem para que o homem viesse dominar e ali ele continuar a exercer e a trabalhar na sua vida e viver essa vida de harmonia, de paz e de alegria, né? E aí Deus, quando ele cria tudo isso, igreja, ele olha e ele vê ali as coisas, ele olha, vê que os animais se combinam, as coisas estão tudo perfeita, e ele olha para o homem e vê que o homem estava só. E aí Deus, então, ele para e pensa, ele fala assim, olha, eu preciso criar uma companheira para o homem, né? E aí então Deus, ele, deixa eu só, se eu não me engano, eu vou abrir aqui e ler, está em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, igreja. O Senhor nos diz assim, ó, como Deus criou a mulher. Eu vou ler o versículo 21, amém? Gênesis capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então veja, igreja, que Deus, ele cria ali a mulher justamente para ele ser o par, vamos falar assim, do homem, né? Ele cria a mulher e ali ele diz, versículo 18, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem deu a todos os ser vivente, esse foi o seu nome. Então, igreja, veja que Deus, ele cria todas as coisas, ele traz ali ao homem para que o homem viesse dar o nome a ele. E aí Deus, então, ele fala, olha,
não é bom que o homem esteja só. E aí ele fala, ó, farei-lhe uma ajudadora que lhe corresponda. Então Deus ele cria todas as coisas e aí ele olha e vê e acha que o homem não é bom que ele esteja só. E aí ele vai lá então, faz com que o homem adormeça, tira ali uma parte da sua costela e aí ele faz a mulher da costela do homem e aí ele traz essa mulher ao homem e ela será o seu par. E quando eles dois se unem, eles se tornam uma só pessoa. E essa mulher, ela é formada para quê? Para estar ali ajudando, acompanhando, correspondendo ao homem tudo que ele for fazer. Então veja que Deus, quando ele constitui a união de duas pessoas, do homem e da mulher, é para que eles sejam completos, para que eles sejam abençoados, para que eles sejam Ramandalayasai, próspero. Deus ele cria ali os animais, os seres viventes e todas essas coisas, ele dá ali ao homem o poder para dominar essas coisas, mas ele tem ali a mulher para estar ao lado dele. Então veja quanto a união de Deus, a que Deus constituiu, a que Deus fez, ela é abençoada. Então o casamento, a união formada por Deus, ela é uma união que ela é próspera, ela é abençoada, ela é cheia de bênçãos, ela é longânima. Então, o casamento, a união por Deus, é uma união abençoada, igreja. E nós vemos que nos dias de hoje, muitas pessoas, elas não têm mais esse princípio, esse princípio, esse entendimento de que o casamento abençoado por Deus, uma união formada pelo Senhor, o casamento, a união entre duas pessoas, é uma união que ela é formada para ser abençoada, né? E aí, igreja, Pedro ele começa instruindo aos homens e às mulheres a respeito do casamento, como que deve ser e como que as coisas têm que acontecer entre as pessoas que são casadas. Por quê? Porque Deus, ele quer justamente o melhor para as nossas vidas, quer justamente o melhor para os nossos casamentos, para as nossas famílias, né? E aí, Pedro, quando ele começa a falar nesse contexto, o que acontece? Ele diz assim, ó, deveres dos casados. Versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede submissas ao vosso marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, observando a vossa conduta honesta e respeitosa. Então, igreja, o Senhor ele começa falando a respeito um pouco da mulher, que a mulher ela tem que ser submissa ao homem, mas neste contexto o Senhor ele está nos mostrando o porquê dessa submissão. Muitas vezes a gente pensa assim, ser submissa ao homem como se fosse algo que assim a mulher ela tem que abaixar a cabeça e que o homem falar é assim, assim, assado e pronto e acabou, né? Não é nessa questão que o Senhor está falando. O Senhor está falando justamente do que? De a mulher ela entender o princípio do chamado dela, da união do casamento, da união de Deus, em que Deus ele formou ali o homem e trouxe a mulher para ser a sua ajudadora, para ser a sua companheira, para corresponder a ele. Nesse momento, o que acontece? Essa mulher, que é uma mulher cristã, uma mulher de Deus, uma mulher que está ali diante da presença do Senhor, ela ter essa boa conduta cristã, ela ter essa boa postura diante do seu marido, né? Porque nós vemos aqui que hoje em dia nós temos pessoas que são casadas, pessoas que estão na igreja, mulher ou homem que são casados, porém a sua companheira não é cristã ou o seu companheiro não é cristão. Falando do lado da mulher, Deus está dizendo
Um exemplo, a mulher é cristã e o homem não. E aí ele está dizendo assim, olha, mulher, seja submissa ao seu marido, né? Seja submissa ao seu marido, seja submissa ao vosso marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Então, ou seja, seja submissa ao seu marido, tenha aquela postura cristã, tenha aquela conduta cristã ali diante do seu marido, sendo submissa a ele, correspondendo a ele, porque digamos que o seu marido ele não é cristão. E ali você, sem ao menos ministrar a palavra, sem ao menos falar da palavra, sem ao menos fazer qualquer coisa ali, mas através da sua conduta, mas através da sua postura, o seu marido que não é cristão, ele possa realmente ali receber a palavra do Senhor, ou como a palavra nos diz, ser ganho através da sua conduta, ou seja, sem palavra, através da sua conduta, ou seja, uma pregação através das suas ações. Ramandalaya. Então, através das suas ações, através da sua postura, o seu marido, mesmo que ele não seja um homem cristão, mesmo que ele ainda não seja um homem que serve a Deus, Deus está dizendo que ele vai servir, que ele vai estar ao teu lado, que ele vai estar diante do Senhor ali caminhando junto contigo, né? Então, veja que o Pedro ele começa a dar a instrução a respeito dessa conduta, da mulher ela ter essa conduta para quê? Para que o seu marido possa ver essa postura diferente, possa ver essa situação diferente e ele ali realmente entender que o Senhor está trabalhando, você, mulher, entender que o Senhor está trabalhando e certamente o seu marido vai estar ao seu lado. Né? Tem mulher hoje, Ramandalassai, que está na igreja, que tem o seu marido em casa e ela vai para a igreja, tem uma boa conduta, chega em casa é submissa, chega em casa, Ramandalassai, faz como o Senhor orienta e mesmo assim ainda, às vezes ela pode até pensar, poxa Senhor, mas olha, eu estou aqui e até agora estou seguindo, estou obedecendo, estou fazendo certinho. E mesmo assim ele ainda está ali de coração duro. Ramandalassai. Ainda não foi, pai. Né? Mas o Senhor está dizendo, olha para você, se acalma. Ramandalassai. O Senhor vai salvar você e a sua parentela, toda a sua família. Ramandalassai. Certamente o Senhor ele vai trazer o seu esposo. Né? Vai trazer essa pessoa que está ao seu lado e vocês dois vão caminhar junto, né? Não desanima, não para, não se entristeça. Continua mantendo essa postura, essa conduta cristã diante do seu marido, que certamente, Ramandasai, vai chegar uma hora que ele vai falar assim, poxa, mas a minha mulher é uma mulher tão amorosa, a minha mulher é uma mulher tão carinhosa, a minha mulher, olha, eu peço aqui, ela me ajuda. Eu faço isso antes que eu vou fazer alguma coisa. Ela, amor, olha, você não acha melhor fazer assim? Você não acha melhor fazer desta forma? Né? Então ela está sempre ali ajudando, orientando, instruindo. Vai chegar um momento que esse homem com o coração Ramandalassai duro, Ramandalassai, ele vai certamente te acompanhar. Ramandalassai. Por quê? Por causa da sua postura, por causa da sua integridade diante do Senhor e correspondendo ali ao seu marido, né? Versículo 3. A beleza das esposas não seja o enfeite exterior, como o frisado de cabelo, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é preciso diante de Deus. Então é justamente isso, igreja. Né? Ou seja, nós vemos que é maravilhoso você ver uma mulher bem vestida, bem arrumada, bem ali com a sua beleza, vamos falar assim, se as pessoas olham o seu marido, ele olha, ele fala, nossa, que mulher maravilhosa, que mulher linda, né? E
ele possa ver ela dessa forma. Isso não é errado, isso é bonito. Você está bem vestido, você está bem ali agasalhado, né? Porém, igreja, o que o Senhor está dizendo? Que a mulher não esteja ali com a sua beleza, o seu traje, a sua beleza, não seja essa beleza exterior. Não seja essa postura ou essa beleza de tipo transparecer para as pessoas aí fora que tá bonito, que tá isso ou que tá aquilo. Mas sim nessa postura interior, no coração incorruptível, ou seja, no coração ali fazendo aquilo que o Senhor instrui, aquilo que o Senhor orienta como uma mulher, como uma esposa, como uma mulher que corresponda ao seu marido, como uma mulher que seja ajudadora do seu marido. Então é essa beleza ao qual o Senhor está falando. É você ter essa beleza interior ali incorruptível. É você, diante de qualquer situação, manter tudo isso ali na presença do seu esposo, manter todas essas suas origens de mulher cristã, de mulher sábia, de mulher que realiza as coisas diante da sua conduta cristã e dentro da sua casa, perfeita, né? Não é você ser uma mulher dentro de casa e fora de casa é outra, ou ser uma mulher para o seu marido e para as pessoas de fora você ser uma pessoa completamente diferente, porque igreja, uma coisa é você tá com as pessoas de fora, é tudo bem, é carinho, é amor, é você tratar as pessoas aí fora bem, e o seu marido e a sua casa você tratar completamente diferente disso. É você tratar o seu marido de repente com arrogância, com ignorância, não sendo submissa, não sendo correspondente a ele, e aí você ser completamente diferente disso, e lá fora você está fazendo para os amigos, eles pedem, você faz, para os vizinhos você ajuda, para as pessoas fora você faz, só que para o seu marido e para a sua casa você não realiza. Então, é você fazer justamente dessa forma, ter essa beleza interior, que é as suas instruções dirigidas ali por Deus, as suas instruções que foram entregues, as instruções que foram passadas a você pelo Espírito Santo, incorruptível, manter, realizar e fazer dessa forma. Tem muitas pessoas que não são conduzidos, muitos casamentos que não são conduzidos por Deus, que olha e vê um casamento instruído e direcionado por Deus, as pessoas aí fora que não tem um casamento da mesma forma podem pensar assim, nossa, que casal sem graça, né? Ou que casal bobo. Naramandala essa. Mas igreja, melhor é estar sendo obediente e instruído pelo Senhor, porque certamente nós só temos a ganhar, nós só temos a prosperar, nós só temos a ser abençoados fazendo dessa forma, né? Então, é manter essa beleza interior, é estar ali exercendo essa beleza interior, porque é dessa forma que é necessário para os nossos casamentos e para as mulheres, né? Versículo 5, igreja. Pois assim adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam submissas a seus maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Sois filhas dela e fazeis o bem, e não temeis nenhum espanto. Então, veja que o Senhor ele nos dá o exemplo de Sara, né? Que Sara foi uma mulher que era submissa a Abraão. Então, Abraão, ele precisava de ajuda. Abraão, ele foi um homem que foi chamado por Deus para sair do meio da sua parentela, da sua terra, e ele iria aonde o Senhor iria mostrar e instruir a ele, né?
E aí a Bíblia nos diz, igreja, que Abraão assim o fez, né? E Abraão, ele não estava só. Abraão tinha Sara ao seu lado, né? E a Bíblia nos mostra, nos ensina, depois nós podemos até meditar nisso posteriormente, né? Você que tiver um tempo para ler um pouquinho mais lá sobre o começo, que nós vamos ver que Sara, ela estava ali acompanhando Abraão, ela era submissa a Abraão, Abraão precisava de ajuda, ela estava ao lado, Sara, ela muitas vezes ajudava a Abraão em instruções, orientações. Então, tudo isso, igreja, vai nos mostrar que a mulher que foi ali criada por Deus para estar ao lado do seu marido, para estar ao lado do seu esposo, ela está ali para ajudar e para orientar. E através dessa forma, eles serem um casal abençoados e prósperos pelo Senhor, né? Então, o Senhor, ele nos dá o exemplo de Sara, mas nós vemos aí, igreja, que tem outras mulheres aqui na Bíblia que foram realmente mulheres sábias e dirigidas pelo Senhor, dirigidas pelo Espírito Santo, dirigidas ali, instruídas pelo Senhor, como fazer diante de um casamento, como estar ali na presença do seu marido e nessas situações, e eles puderam ser abençoados pelo Senhor. Então, todas as mulheres, né, devem estar ali cumprindo essa orientação do Senhor, está tentando buscar, sempre está sendo dirigida através do Espírito Santo, sendo dirigida ali e instruída pela palavra do Senhor, buscando essas referências do Senhor. Como que eu devo ser com o meu esposo? Como que eu devo ser com... O que eu devo fazer quando ele estiver precisando de uma ajuda? Ou quando ele for executar algo? Digamos que o seu marido, eu vou fazer a nossa casa, vou fazer uma parede aqui no meio desse quarto para dividir ele em dois e fazer assim, que eu vou ganhar um espaço ali e uma situação e vamos conseguir fazer tal coisa. De repente, você, mulher, através da sabedoria que Deus te deu, você pode chegar e instruir o seu marido: olha, amor, o que você acha de fazer assim? O que você acha de a gente fazer dessa forma? Você é sábia. Naramandala, Deus derramou essa graça sobre ti, né? Então, você, mulher, está buscando essa direção do Senhor, do Espírito Santo de Deus, através ali da palavra, através ali da busca, da orientação de Deus, que certamente você que tem um marido que de repente ele não é Ramandalassai, ele não é ali um homem ainda convertido, um homem dirigido pelo Senhor, um homem que serve a Deus, certamente você buscando essa instrução, essa orientação, esse discernimento da palavra do Senhor, certamente ele vai estar ao seu lado. Ramandalassai, ele vai estar junto contigo. Sem contar, a igreja, que, como o Senhor diz, juntando os dois se tornam uma só pessoa. E o que você faz para o seu marido, você vai estar fazendo para você mesmo. E o que o seu marido faz para você, ele vai estar fazendo para ele mesmo também. Então, quando é uma só pessoa, o que nós fazemos um para o outro, nós estamos fazendo para nós mesmos. Então, assim, não pense, de repente, veja que muitas vezes a gente pensa a palavra submissão, aparece ser uma palavra tão forte, tão pesada, mas na verdade ela tem um poder muito importante, Ramandalassai, na vida de cada um de nós, né? Nós vemos que a mulher, quando ela é submissa, quando ela é uma mulher ajudadora, quando ela é uma mulher sábia, certamente a casa dela, a família dela, Ramandalassai, prospera. A família dela é abençoada. Então, igreja, principalmente as mulheres, os nossos deveres, a mulher, tem um homem também, tem o dever de um homem, você pode ter certeza que o homem não está isento. Tem mulher que pode pensar, poxa, mas e o dever do homem? O homem tem um dever muito grande também, igreja. Sabe, um só dele que o Senhor Jesus ainda disse, olha,
homem, amai a sua mulher, ramando ela sua, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Ramandala sai. Então veja, Ramandala sua, como é a grande responsabilidade que o homem tem também, Ramandala sua, sobre o seu casamento, sobre a sua esposa, né? Então, igreja, é buscar a orientação do Senhor, buscar ali a instrução do que Deus tem para os nossos casamentos. O casamento, a união que o Senhor constituiu é muito mais do que a gente pode pensar. Tem muita coisa maravilhosa para o nosso casamento, para os nossos filhos, para as nossas gerações que o Senhor tem e que o Senhor planejou e que o Senhor pensou para nós. Mas a gente precisa, Ramandasai, buscar essas instruções no Senhor. Nós temos o ensino de casais. A gente pode, de repente, você falar com o pastor um dia trazer este ensino. Eu creio que o Senhor ele vai ainda trazer mais eventos daqueles de casamento para a gente, que é maravilhoso, para que cada vez mais a nossa união venha estar próspera e abençoada. Versículo 7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então veja aí, tá vendo? O marido tem que honrar, tem que amar, tem que cuidar, tem que zelar, né? A gente está aqui justamente para isso, varões, de estar ali apoiando, de estar ajudando, de estar ali cuidando. Foi algo valioso, foi algo precioso que o Senhor entregou em nossas mãos, que o Senhor confiou em nossas mãos. Ramandala sai. O Senhor entregou ali para a gente cuidar, para a gente zelar, para a gente fazer com que cada vez mais venha estar feliz, venha estar alegre, venha estar sorrindo e venha estar cada vez mais sendo abençoado o nosso casamento, a nossa união, a nossa família. Então, o nosso papel, o papel dos varões, o papel dos homens é justamente cuidar da varoa. E cuidar não é você fazer com que a varoa faça tudo, fazer com que a varoa sempre esteja ali, sendo submissa, vamos falar assim, submissa, fazendo tudo o que você quer. É você também procurar buscar orientação da sua esposa, buscar ali uma sugestão da sua esposa, é buscar ajudar ela. Nós sabemos que hoje a mulher ela cuida da casa, às vezes tem um filho, às vezes tem trabalho. Então, assim, o que nós pudermos fazer para justamente ajudar a nossa esposa, a gente pode fazer e a gente deve fazer, né? A gente deve honrar, a gente deve zelar. Então, a gente pode ajudar em casa, a gente pode ajudar com nossos filhos, a gente pode ajudar buscando a opinião delas, a gente pode ajudar fazendo com que ela não se canse, não se fadigue, porque tem coisas que, se a gente se ajuda, ninguém se cansa, ninguém padece mais rápido, ninguém sofre. Então, nós temos que estar vivendo em união, em concordância, em harmonia, em amor, Ramandala sai, para que cada vez mais o Senhor possa estar trabalhando na nossa família. Então, varões, cuide da sua mulher, ame a sua mulher, zele pela sua esposa, zele pela companheira que o Senhor te deu. Procura ouvir o que ela tem a falar. Muitas vezes a gente está exausto, está cansado, chega do trabalho, tem corrida, essas coisas. Às vezes a gente está ali com a cabeça um pouquinho apertada, mas muitas vezes a mulher também está. E aí ela quer conversar. Muitas vezes a gente também precisa conversar, né? Então o casamento está aí para isso, igreja, para a gente se ajudar, para a gente se unir, para a gente prosperar junto, para a gente caminhar junto. Então,
é um conversando com o outro, é um ajudando o outro, é um amando o outro. E certamente nós seremos vitoriosos e prósperos. Amém? Igreja, eu vou encerrar por aqui, porque a gente tem bastante de coisa para falar e eu acredito que não vai dar tempo, né? Vamos encerrar por aqui então, e na próxima semana a gente continua e a gente vai entrar no o sofrimento na prática do bem. Amém? Peço para que a amada igreja então estenda suas mãos para a gente encerrar, orar para encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu ensino, pelas tuas orientações, pelas tuas instruções. Pai Santo, nós pedimos a ti para que o Senhor possa, meu Pai, revestir o nosso casamento, blindar o nosso casamento, que o Senhor possa derramar a graça, prosperidade, saúde, que o Senhor possa derramar o amor, a paz, longanimidade, meu Pai, sobre os nossos casamentos, sabedoria para que a gente possa cada dia mais, meu Pai, ser prósperos e abençoados por Ti. Senhor, em nome de Jesus, visita cada um do alto da cabeça, a planta dos pés, e que o Senhor possa repreender tudo que não provenha do Senhor, toda seta, todo levante, todo reamandalaia sai, venha se cair por terra, churibicantalaesso, em nome de teu filho amado Jesus Cristo. Pai Santo, eu te agradeço e te louvo pela tua palavra, meu Pai. Obrigado, Senhor. Ramandalaessai. Que a graça do Pai, que a graça do Filho, a graça do Espírito Santo, coloca tudo isso no coração, igreja. Shurimandalaessai. Seja em nossas vidas, hoje e agora e para todo sempre. A igreja diz amém. Glória a Jesus. Está encerrado em nome de Jesus, igreja. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Glória.